9h01, 9h01. Eu quero agradecer a audiência que está com a gente. Aliás, 24 mil pessoas conectadas, mais de 10 mil likes nesta transmissão. A sua inscrição também é fundamental. Mais de 1.240.200 inscritos em nosso canal. Vamos ali para 1.241.000. Estou contando contigo, Alex. Tem mais informação para o ouvinte Jovem Pan. Pois não, Alex? Ô, Pitoli, ainda repercutindo essa audiência pública no Senado, quem também participou ontem foi o Sebastião Coelho, exatamente. Ele participou dessa audiência que aconteceu da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. O desembargador Pitoli, no caso ex-desembargador federal, ele reafirmou que o ministro Alexandre de Moraes deveria ser preso. Ele tinha participado em um evento no dia 20 de novembro, Pitoli, e falou que a solução era prender o Alexandre de Moraes. E aí, Pitoli, ele fez uma fala durante a sua participação na comissão e disse o seguinte: na semana passada participei de um evento e pedi a prisão do Moraes. Não tenho redes sociais, mas minha filha me disse que alguém poderia me dar 3 dias para me retratar em público. Estou aqui reafirmando o que eu disse em vez de retratar. Disse então o Sebastião Coelho, ele que é ex-desembargador federal, e reafirmando que o Alexandre de Moraes deveria ser preso. Esse é o tipo de homem que a gente precisa na sociedade. É isso aí. Pois não, Alex. E a participação dele foi na comissão, né, Pitoli? Então a gente vai acompanhar a fala do Sebastião Coelho. Eram quase 13 horas e 50 minutos. O Brasil comemorou que nem gol isso daí. Um monte de cidadãos pularam e comemoraram, não foi só audiência lá não. Mas também é o seguinte, né, Claudio? Tá jogando no videogame, a gente precisa jogar na vida real, né? Eu tô dizendo o seguinte, a gente tá comemorando uma fala como essa, mas é o que eu peço o efeito prático disso. Assim, mas isso são vozes que vão influenciando e liderando. Por que a gente tem que ouvir o que ele fala? Vamos ouvir o que ele fala. Vai lá, dá um play aí, edição. Sebastião Coelho, vamos ouvir. Tem muitos pedidos, Forças Armadas e tal. No momento que nós estamos, com fragmentos da Constituição ainda em vigor, se as Forças Armadas agirem de ofício, vai ser colocada como um golpe, embora seja um contragolpe. Mas se o presidente da República convocar, não, porque ele está exercendo o seu poder constitucional de utilizar para garantir a ordem pública. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E para concluir, senador Girão, eu vejo que com a composição atual do TSE, não tem solução. Imagine que o TSE fez uma resolução que dá poder ao próprio presidente de fazer tudo. Foi para o Supremo, para o Procurador-Geral da República, ingressou com a medida apropriada, foi para o Supremo. Quem votou lá? Os 3 ministros que votaram no TSE, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Lewandowski, votaram também lá no Supremo. Isso está errado, não tem a quem recorrer. A população está entregue. Então, o presidente da República tem até o dia 31 de dezembro, e todos nós temos que ter paciência, para exercer o seu papel constitucional. Se ele não o fizer, chegaremos 1º de janeiro e aí a rua vai dizer: o poder que o povo delegou para que o parlamento exercesse, o parlamento não está exercendo. Então, o povo, eu acho que do estágio que nós estamos, poderá exercer diretamente. E nós não sabemos onde o nosso país vai parar. Eu falo isso, senhoras e senhores, com muita dor no coração. Muita dor no coração. Eu larguei minha carreira, eu poderia ficar mais 8 anos no tribunal, mas eu não poderia participar desse processo e dizer: olha, eu fui um corregedor da Justiça Eleitoral e carimbei decisões absolutamente ilegais. Eu vou, mas agora para concluir mesmo agora é de verdade. O Brasil comemorou 200 anos de independência há dias atrás. Nós fomos novamente colonizados por um império chamado Supremo Tribunal Federal. Basta esperar. Quem será?
que dará um novo grito de independência ou morte. Muito obrigado. Bom, aí o Sebastião Coelho, o Cláudio, lá em casa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui caseiro, doméstico, entrar na minha intimidade. Em casa, às vezes, a minha esposa fala assim, precisamos comprar, o sofá está um regaço, tá difícil, tal. Preciso comprar um sofá. Ok. Antes de comprar o sofá, minha esposa começa a falar assim, olha, mas precisava saber se o sofá não sei o quê. Ela começa a fazer planos como se ela já tivesse comprado o sofá. E nós não conseguimos nem ainda adquiri-lo. E ela começa, sabe, concatenar e tal. E eu falo assim, amor, primeiro nós precisamos comprar o sofá. Depois a gente resolve o resto. Porque tudo está partindo da compra do que ainda não temos. Ah, entendi. Ela já, considerando que hoje o sofá está comprado, já vai para o próximo já vai problema. Pro próximo, quando calma, sabe? Primeiro o sofá, depois a gente vê o resto. Minha mãe fazia isso. Não é? Fica concatenando e tal. Onde eu quero chegar é vou ser prático e todos vão me compreender. Nós temos hoje um processo eleitoral que trouxe todas as dúvidas com relação ao resultado em função da construção do mesmo. O que eu estou entendendo e tem ficado cada vez mais claro para mim, a partir da fala deste cidadão, desembargador, aposentado, uma história libada no Poder Judiciário, doutor Sebastião Coelho, fica claro para mim o seguinte, não adianta a gente discutir resultado da eleição, não adianta a gente discutir radiolão, não adianta a gente discutir a injustiça cometida com pesos distintos, sem a isonomia ou paridade de armas na eleição, né, que aconteceu e nós assistimos. Não adianta a gente discutir nada disso se a gente não resolver primeiro um problema. Alexandre de Moraes. Não adianta que se a gente não resolver a causa, o problema, nós não vamos resolver o resto. Está aí o PL do presidente Bolsonaro tentando dizer o seguinte, tivemos problemas nas urnas. As urnas, de 2009, 11, 13 e 15 tiveram problema. Litigância de má-fé, multa. Olha a causa sendo problema de novo. Olha a causa gerando problema de novo. Teve o radiolão, 4 mil não sei quantas rádios que tiveram problema na veiculação da inserção do presidente Bolsonaro. Multa, inquérito do fim do mundo, não sei o quê. Veja, tirou tempo do presidente Bolsonaro da campanha. O problema, a causa, está ali. Então a gente está querendo resolver um problema sem olhar para a causa. A gente está querendo discutir hoje sobre o resultado das eleições, mas nós não vamos conseguir resolver o problema das eleições se nós não resolvermos o problema principal. Porque enquanto este cidadão estiver dentro do Supremo Tribunal Federal, estiver dentro do Tribunal Superior Eleitoral, xerife que é, comandante que é, esquece. É o que o Sebastião Coelho está tentando dizer com toda a polidez que lhe é característica. O vídeo está com o Edson já? Ô, Luizão. O Randolph Rodrigues. Olha quem eu vou ouvir agora. Randolph. Há 5 anos, quando indicado, tá certo aí, Edson? Quando indicado foi Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, Randolph falou isso aqui. Ouve só. O relatório traz algumas dúvidas, algumas questões que precisariam de diligências. E nós não descartamos, inclusive, a possibilidade de solicitá-las. Por isso, a necessidade de, no mínimo, os 5 dias. O próprio indicado, no relatório, disse que já foi réu em 3 ações penais. É necessário averiguar, e segundo ele mesmo declara, foram arquivados. É necessário averiguar o que aqui o indicado diz. É necessário averiguar os fatos que surgem em relação ao indicado. Quem é indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal receberá um cargo vitalício e deve, por pré-requisito, ter cumprido os pré-requisitos de honestidade, ética e probidade. Então, disso não pode restar dúvidas. Então, obviamente, quaisquer dúvidas, é por isso que tem o Instituto da Diligência. Bom, o Randolph, há 5 anos, dizia, será
que diante de todo o conteúdo, a carreira, a história, o currículo do Alexandre de Moraes, ele cumpre os pré-requisitos para assumir um posto vitalício? Randolph, Cláudio, Randolph, num suspiro de sensatez, ele traz isso. Nessa época, eles eram oposição e não havia um acordo para nomear o atual candidato dito eleito. Ele era oposição. Não, e nessa época, o Lula ainda não estava preso. Exato. Mas ali já era o Michel Temer, então eles estavam montando assim, se o Michel Temer indicou, eu não confio, porque não presta. Se o Michel Temer indicou, eu falo que é bandido, porque fora Temer, era a postura deles. Aí depois fizeram um acordo, porque política é acordo, né, Alexandre? É isso que a sociedade não aceita, quando há de acordos de bastidores sujos. Desculpa, você fala uma frase muito boa. Não, que você não pode divulgar, né? Não pode falar em público, você não pode fazer no particular. Sim. É isso. Sim, mas, Cláudio, o Sebastião Coelho está correto. Com toda a pompa que ele traz no discurso, em função até da sua carreira, né? Ele deixa claro para mim o seguinte: o brasileiro deve se ligar na fala do Sebastião, que é muito coerente. Nós estamos lidando com algo, tentando resolver um problema, sem de fato ir na raiz do problema. Eu fui mais chucro, eu falei assim, não negocio com... Com louco não negocio. É isso. Então, ele está falando a mesma coisa. Sim, mas, Cláudio, a gente está discutindo assuntos sem resolver o problema. Exatamente, porque ninguém quer tocar na causa do problema. Mas ele deixa claro aí na fala dele o seguinte: para não ter cheiro de golpe, quem tem que tomar a decisão até 31 de dezembro é o presidente da República. Na verdade, mudou um pouco também. Dia 1º de janeiro é o povo. Só que eu entendo que, partindo do povo, fica muito mais difícil. O presidente Bolsonaro é uma canetada. E eu até canto a bola, Alexandre. Todo jogo, eu estou falando há tempos, está sendo jogado por quem controla o sistema da burocracia e sabe muito de lei. Só o fato de anteciparem de 19 de dezembro, que é a data limite para diplomação, anteciparem para 12 de dezembro, a pedido do Lula, tira 7 dias do prazo de entrar com ação de investigação judicial eleitoral, que eu estou falando há muito tempo, o artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que é a Lei Complementar 69/92. Essa lei permite entrar com discussões. Se entrar com esse pedido, qualquer candidato, o partido pode fazer isso. Eu, cidadão Cláudio, não posso. Você que foi candidato, pode entrar com esse pedido. Você entrando com esse pedido, não pode mais, no dia 10 de janeiro, eles vão deletar todo o conteúdo de todas as urnas. E ao mexer com a posse, com a diplomação, eles antecipam a diplomação para o dia 12, e aí eles mudam os prazos. Atentem, gente. Eles estão diminuindo os prazos para se entrar com recursos judiciais, com Alexandre de Moraes, quando recebe, a distribuição por sorteio cai em outro ministro, aí ele puxa para ele, como aconteceu com o processo do PL, que caiu com a ministra Carmen Lúcia, foi redistribuído para Alexandre de Moraes, aí ele puxa para ele, aí ele dá aquela canetada esteratológica, absurda, um tapa, um cuspe, um chute na cara da gente, que entende o mínimo de direito. E eles vão fazer isso para quê? Porque no dia 1º eles falam, não tem mais nem problema para você julgar. É isso, gente. O golpe está sendo estruturado. Vou passar a falar que nem os petistas falaram que a Dilma foi golpe, que o Lula foi golpe. Eleição 2022 foi golpe. Vou usar o mesmo discurso do PT. Foi golpe. Vamos usar o discurso, que se o PT pode ficar falando até hoje, o Lula no Egito falou que o impeachment da Dilma foi golpe. O cara que é dito presidente eleito falou em público para o mundo que o que aconteceu com a Dilma foi golpe. Então eu posso falar que a eleição do Lula 2022 é golpe. Ou não posso? Olha, poder não pode, porque senão a gente vai ser censurado. O YouTube derruba a gente. Tá? 9 horas, tô falando sério, tá? 9 horas e 16 minutos.